Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashodanandanam Vrajajanaranjana. Yashodanandanam Vrajajanaranjana. Yashodanandanam Vrajajanaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Então vamos dar continuidade ao estudo do Srimad Bhagavatam. Aqui em Vrajadama os devotos estão lendo o 8º canto do capítulo 5, que é intitulado Os semideuses recorrem à proteção divina. Hoje vamos ler o verso número 27. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eu vou ler o verso sozinho. Vipastitam pranamano diatmanam Artendriya bhasam anidram avranam
Chaya tapoyatra nagridra praksho tamaksharam kam trijugam vrijamahe. Então eu vou ler agora a tradução de cada palavra. Vipashtitam, ao onisciente. Prana, como a força viva funciona. Manaha, como a mente funciona. Diya, como a inteligência funciona. Atmanam, de todas as entidades vivas. Artha, os objetos dos sentidos. Indriya, os sentidos. Abhasam, conhecimento. Anidram, sempre desperto e livre da ignorância. Avranam, sem um corpo material sujeito a dores e prazeres. Chaya atapo, o abrigo para todos que estão sofrendo de ignorância. Jatra, onde? Não. Gridra paksho, parcialmente por algum ser vivo. Tam, nele. Aksharam, infalível. Kam, onipenetrante como o céu. Tridyugam, aparecendo com 6 opulências em 3 yugas, Satya, Treta e Dwapara. Brajamahe, refugio-me. Então a tradução e o significado foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. A suprema personalidade de Deus conhece de maneira direta e indireta, como é que tudo, inclusive a força viva, que é prana, a mente e a inteligência, está funcionando sob seu controle. Ele é o iluminador de tudo e não tem ignorância. Ele não possui um corpo material sujeito às reações de atividades anteriores. E ele está livre da ignorância manifesta como parcialidade e educação material. Portanto, refugio-me nos pés de lótus do Senhor Supremo, que é eterno, onipenetrante e tão grande como o céu, e que em 3 yugas, Satya, Treta e Dwapara, aparece com 6 opulências. Então vamos ao significado. No começo do Srimad Bhagavatam, descreve-se a Suprema Personalidade de Deus da seguinte maneira: Janma de Asya Jato Amvayat Itaratas Chartesu Abhigya. O Senhor é a origem de todas as emanações, e Ele conhece direta e indiretamente tudo o que se refere a todas as atividades que se realizam em sua criação. Portanto, o Senhor é aqui chamado de Vapashtitam, aquele que é pleno de todo o conhecimento, ou que conhece tudo. O Senhor é a alma suprema e conhece tudo acerca das entidades vivas e de seus sentidos. A palavra Anidram, que significa sempre desperto e livre da ignorância, é muito importante neste verso. Como se afirma no Bhagavad Gita 15:15, Matai Smriti Jnanam Apohanam Cha. É o Senhor que dá a todos inteligência e esquecimento. Existem milhões e milhões de entidades vivas e o Senhor lhes dá orientações. Portanto, Ele não tem tempo para dormir e Ele nunca ignora nossas atividades. O Senhor é a testemunha de tudo. Ele vê o que estamos fazendo a cada momento. O Senhor não está coberto por um corpo resultante do karma. Nossos corpos são formados em consequência de nossos feitos passados. Karma na daiva netrena.
Mas a Suprema Personalidade de Deus não possui corpo material e, portanto, ele não tem avidya, ou ignorância. Ele não dorme, mas sempre está alerta e desperto. O Senhor Supremo é descrito como Triyuga, porque embora tenha aparecido várias vezes em Satya Yuga, Treta Yuga e Dwapara Yuga, ao aparecer em Kali Yuga, ele jamais declarou ser a Suprema Personalidade de Deus. Krishna Varnam Tuisa Krishnam Sangopangastra Parshadam. Em Kali Yuga, o Senhor aparece como um devoto. Portanto, embora ele seja Krishna, ele, tal qual um devoto, canta o mantra Hare Krishna. Continuando esse verso, Srimad Bhagavatam 11.5.32 recomenda: Jagyai Sankirtana Prayai Jajanti Hi Sumeda Saha. Shri Chaitanya Mahaprabhu, cuja tez não é escura como a de Krishna, mas é dourada, Tuisha Krishnam, é a Suprema Personalidade de Deus. Ele está acompanhado de associados, tais como Sr. Nityananda, Adwaita, Gadada e Shrivasa. Aqueles que são assais inteligentes adoram esta Suprema Personalidade de Deus, realizando o Sankirtana Jagya. Nesta encarnação, o Senhor Supremo apresenta-se como não sendo o Senhor Supremo, e, portanto, ele é conhecido como Triyuga. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Urave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswamiti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Vanchakalpataruvyacha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, só contextualizando o verso, o Senhor Brahma se aproximou dos semideuses. Se puderem tocar o sino mais baixo, por favor. Então, os semideuses se aproximaram, né, do oceano, onde está situada a ilha de Shweta Dvipa, onde o Senhor Vishnu reside dentro desse mundo material. E aí, para invocar a sua presença, então, o Senhor Brahma, junto com os semideuses, ele começa a oferecer diversas orações, e aqui nós estamos acompanhando essas orações do Senhor Brahma, né? Então a gente pode aprender muito adequadamente com o Senhor Brahma como oferecer reverências e respeitos à Suprema Personalidade de Deus. E aqui o Senhor Brahma, ele, em suas orações, ele está glorificando as diferentes qualidades da Suprema Personalidade de Deus. E aqui, né, a exemplo do verso anterior, ele cita várias qualidades, várias características. Então a primeira é que ele é onisciente. E onisciência aqui, de acordo com esse verso, é que, bom, a palavra onisciente significa que ele é consciente de todas as coisas, consciente de tudo. Então, por isso que o verso fala que ele sabe como a força viva, né, o prana, funciona. Porque ele é quem administra tudo isso. Ele sabe como a mente funciona, como a inteligência funciona. Isso de todas as entidades vivas. Então, Krishna, aí Prabhupada cita um verso muito conhecido do Srimad Bhagavatam. Na verdade, é o primeiro verso do Bhagavatam, onde
onde esse verso, aqui Prabhupada cita a primeira linha, se não me engano, Janma Dhyasya Toam Vayat Itaratas Charteshu Abhigyasara. Janma Adi. Que Krishna, ele conhece tudo, a origem de tudo. Né? Janma Adi. Janma significa nascimento ou surgimento. E Adi, o que vem depois. Né? Então Krishna é consciente de todas as coisas, consciente de tudo. Né? Então isso é uma característica da pessoa suprema. Depois ele fala, ele é o iluminador de tudo. Quer dizer, ele não tem ignorância. Um pouco diferente da gente, né? Aqui ele está falando que a palavra é anidram. Nidra, né, como a gente sabe, é dormir. Né, sonolência ou ignorância. E anidra, que Krishna, a pessoa suprema, sempre é desperto e livre da ignorância. Então essa aqui é uma característica muitíssimo importante. A gente vai comentar depois. Bom, a gente já pode comentar, né? Então, essa característica de Krishna, que ele está sempre desperto, permite que, mesmo quando ele venha nesse mundo material, ele não seja influenciado por essa natureza material, que é justamente o contrário da nossa condição. Então, nós estamos completamente influenciados pela natureza material. E a influência da natureza material, principalmente a principal influência é criar a ignorância. Qual é a principal ignorância? Achamos que somos o corpo. Muito bem, aprendeu a lição. Não é isso? Você já aprendeu essa lição? Quer dizer que o mundo material não cria mais ilusão. Mas como é que é isso? Apesar de saber que somos almas espirituais, como a gente permite que o mundo ainda crie ilusão? Como a gente estava brincando hoje, elogiaram a voz que foi dada ao corpo dessa alma, que a gente chama de Dayanidhi. Então a primeira coisa que a gente pensa, essa voz estão me elogiando. Não, a gente está elogiando o som produzido pela natureza material através das cordas vocais de um corpo. Então, meus olhos azuis. Mais uma ignorância, né? As pessoas se... Aqui, não é na Europa que todo mundo tem olho azul, praticamente, isso não é nenhuma vantagem, né? Mas aqui, né, nesse lugar, no Brasil, por exemplo, né, ter olho azul não é uma coisa comum, então as pessoas se acham muito diferenciadas, né, porque tem olhos. Mas é o corpo material. Então, isso é criar ilusão. Constantemente a gente fica pensando que alguma coisa do corpo faz parte da minha existência. Sou alto, sou baixo, sou gordo, né? E tenho, como é que fala dessas coisas na orelha? Alargador, tem os alargadores. Será que você tem alargadores de fato? Acho que não. Não, né? Então a gente fica sempre criando mais ilusão. Meus cabelos, como é que é? Você também, viu? Primeira vez que a Oxante viu, que cabelos lindos! Bom, não sei se você se identificou com isso, obviamente. Né? Mas o Prabhu acha o máximo, né? Vou contar. Então, sempre a gente está criando ilusão nesse mundo material. A forma como as pessoas nos tratam, né,
faz com que a gente se identifique, positivo ou negativamente. Porque nem todo mundo vai achar a gente bonito, vai achar a gente feio. E aí a gente se identifica também. Então tem pessoas que se identificam, ficam muito tristes, ficam deprimidas e se escondem, porque algumas pessoas vão considerar que o corpo delas não é tão atrativo. E tem outras que investem tudo o que tem para ter um corpo muito atrativo, para poder conquistar outras pessoas. Então, vão para a academia, malham, e aí ficam se mostrando, tanto homem quanto mulher. Tudo identificado com o corpo material. Tudo uma ilusão. E tem aqueles que querem fazer teatro para serem aplaudidos, serem famosos, artistas da Globo. Ralando pra caramba para poder se mostrar, e conquistar alguma beldade nesse mundo material. Então isso está submetido à ilusão. Submetido à ilusão. Não. Mas, assim, e tem diversos tipos de ilusão. Tem essas ilusões assim, mais grosseiras, mas tem aquela ilusão de um devoto falar: você é um devoto puro, Prabhu. Você é um santo, Prabhu. Como você... Então o devoto fica em êxtase. É mais outra ilusão. Então a gente começa a apresentar, por misericórdia de Krishna, alguma realização, tem alguma realização, aí a pessoa já se sente que acho que eu sou um devoto puro. Porque esses sintomas são sintomas de um devoto puro. Quer dizer, o mundo, a vida da gente está sempre proporcionando oportunidades para a gente se iludir. Mas nós somos tão pequenos, somos tão insignificantes. Somos uma alminha insignificante. Agora a gente está num corpo, mas a gente já morou em um corpo de barata. Você ia se orgulhar de viver num corpo de barata, Prabhu? Já pensou, hein? Corpo de barata, não. Mas a gente já viveu no corpo de barata. Já vivemos no corpo de mosquito. Já vivemos em muitos corpos. Mas isso a gente não quer lembrar. Então, assim, mesmo esses corpos que a gente vê nesse mundo, todos eles estão ali, uma centelha igualzinha a gente, uma centelha de consciência, uma diva. Igual. Mas porque a gente está num corpo de ser humano, a gente se sente superior. A gente se sente melhor. Isso é outra ilusão. Quando a gente desrespeita as outras entidades vivas que estão em corpos inferiores, a gente está submetido à ilusão. Chaitanya Mahaprabhu, quando passou na floresta de Jharikanda, então todos os animais cantavam e dançavam junto com ele. E Prabhupada comenta, isso acontecia porque Chaitanya Mahaprabhu não tinha inveja. Quer dizer, ele não via, ele via todos os seres com uma visão equânime. Ele via como um sábio, um pandita vê, todos como almas espirituais. Então ele respeitava igualmente. Ele não se considerava superior àqueles seres. Isso é forte, isso é difícil. Mas essa é a visão do sábio. O sábio vê a alma. O sábio vê com conhecimento. A gente vê com ignorância. É diferente, né? Sempre a gente está vendo. Mas a nossa visão da realidade pode ser influenciada pela nossa ignorância ou pela nossa sabedoria. É assim que funciona. Então Krishna, ele nunca se submete à ilusão.
ele sempre está situado em conhecimento. Mas nós, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né, com o que a gente pensa. Muito cuidado. Porque muito provavelmente nós estamos influenciados pela ilusão. Então a gente sempre deve desconfiar dos nossos pensamentos, das nossas ideias. Não porque eu acho. Desconfie. Porque você não é nem um pandita. Bom, desculpem se eu estou aqui rebaixando vocês da posição que vocês acham que estão. Essa ilusão. Não é, Prabhu? Mas você acha que você é um pandita, né? Um sábio, né? Não? Acho que não. Desconfia do que você pensa? Desconfia dos seus objetivos, dos seus projetos? Constantemente? E por que você está tão entregue a eles? Hã? Por que você está tão dedicado aos seus projetos materiais, né? Uma vez que você está desconfiando de todos eles? Já perguntou assim a muita gente se isso é o melhor mesmo? Para muita gente. Sábia? Perguntei para algumas pessoas. Algumas. Mas alguns que estão também fazendo parte da mesma história, né? Estão na mesma ilusão. Brincadeira. A cara dele. Então, isso é esse mundo material. A gente está sempre se confundindo com tudo. Por isso que na nossa tradição, a gente tem 3 critérios. O primeiro critério são os Shastras. São as escrituras. O nosso referencial. O segundo referencial é o mestre espiritual. O terceiro referencial é a comunidade dos sábios. Então sempre a gente deve submeter, né, os nossos pensamentos, nossas ideias, nossas ideologias e assim por diante, sempre submeter ao crivo desses 3 referenciais. Para estar assim, certo de que o que nós estamos pensando, fazendo, planejando, não é mais uma ilusão. Dentre tantas ilusões. Porque senão a gente perde muito tempo. A gente perde muito tempo. A gente sofre muito nesse mundo. Sofre. Principalmente o que a gente chama de desilusão. Né? Já ouviu falar essa palavra, desilusão? Então o que é desilusão? A gente espera algo de uma coisa, mas essa coisa não acontece, ou quando acontece, não acontece do jeito que a gente queria. Então a gente fica meio perturbado com essa situação. Sei lá, tipo uma desilusão amorosa, por exemplo. A gente acha que está gostando da outra pessoa e acha que a outra pessoa está gostando da gente, mas não dá em nada. A pessoa fica perturbada com isso. Desilusão é retirar a ilusão. É bom, né, Prabhu? Às vezes dói, né? Mas quem quer viver de ilusão? Algumas pessoas querem viver de ilusão, né? Mas a desilusão, por um lado, é muito bom. Porque pelo menos já diminuiu o seu arsenal de ilusões, né? O seu estoque de ilusões vai diminuindo. Só que a gente não precisa acumular tanta ilusão, tanta ignorância, para depois sofrer uma desilusão, porque dói. Né? As desilusões são tão poderosas, né, que levam as pessoas a se matarem. Né? Uma ilusão é achar que a gente vai viver para sempre. Que vamos ser sempre bonito ou bonita. Né? Os artistas, né? Eles, bom, acho que alguns devem se preparar, mas tem uns que não conseguem, né, conviver com o esquecimento do público. Porque muita fama, né?
esses artistas que aparecem, né? Que são escolhidos para aparecerem nas telas, como Vitor, algumas pessoas assim. Então, com o passar do tempo, né, o corpo vai engelhando, a pessoa vai esticando, né, mas não quer compreender uma desilusão. E a morte chega. A morte, né, acaba com essa ilusão de que vamos viver para sempre, que esse corpo vai viver. A gente vive para sempre, mas não nesse corpo. Então, aqui está falando que a pessoa suprema não tem esse tipo. E não só a pessoa suprema, né? Na verdade, mesmo a alma autorrealizada não se sujeita mais a esse tipo de ilusão. Não admite mais, porque ela está desperta para a realidade. Então isso é vida espiritual. A vida espiritual está desperta para a realidade. Quais são as outras qualidades aqui que o Senhor Brahma está se referindo à pessoa suprema? Então, Avranam, sem um corpo material, sujeito a dores e prazeres. Bom, isso a gente entende bem, não é? O que é ter um corpo material? Tá? Então, apesar de todo o nosso esforço, né, esse corpo material é assim, ele tem essa característica, né, de ser um corpo sensível, né, no sentido que, não sei se é sensível, sensitivo, eu não sei bem qual seria a melhor palavra. Mas, então a gente tenta ao máximo aproveitar essa característica do corpo para sempre estar sentindo coisas agradáveis. Isso é a vida material. E sempre fugindo, criando situações para que esse corpo não sinta experiências desagradáveis. Isso é vida material. Se a gente vai observar, o ser humano vive em torno desse princípio. Buscar experiências agradáveis e evitar experiências desagradáveis. Está quente? Vamos colocar um ar-condicionado. Está frio? Vamos colocar um aquecedor. E assim, tudo. Se a comida está sem sal, vamos colocar um salzinho. Se está muito salgada, a gente evita. Tudo. Então, sempre a gente está nessa situação. Mas só que, assim, por mais que a gente se esforce para eliminar todas as experiências desagradáveis, isso é impossível. Porque a gente não tem controle. E o próprio corpo, ele tem suas misérias. Mais que a gente queira evitar, as pernas doem, as costas doem, tem dor de cabeça, tem hipertensão, tem sono, tem tantas coisas. Mesmo que uma pessoa seja muito abastarda, e possa comprar muitas coisas, e criar o seu mundo de experiência sensória agradável numa casa, com todas as facilidades. Hoje já tem essas coisas, de um computador administra toda a casa, a temperatura, iluminação, tudo. Você pode fazer isso mesmo à distância. Você pode ligar a banheira, antes de chegar em casa, e a água quente chega e já está tudo pronto. Muito prático, né? Isso é Krishna, né? Todo mundo querendo ser Deus. Né? Porque Deus simplesmente deseja e tudo acontece, né? Então a gente quer mais ou menos isso, ser esse ser que tudo que gira em torno dele, né, é um servo. E existe para lhe dar prazer. Isso é nossa tentativa dentro desse mundo. Nós queremos ser essa pessoa que é o centro de tudo. Só que às vezes a gente entende que não dá para ser, né? E tem outras pessoas que, devido a algum poder,
algum recurso, elas acreditam que podem ser. A gente já se convenceu que não dá, porque não dá. Né? Às vezes a gente nasce num corpo ou numa condição econômica que não dá nem para a gente sonhar com isso. Mas tem outras pessoas que sonham com isso, que têm poder. E que com o poder eles tentam criar essa situação em sua vida. Mas o corpo material não permite, porque por mais que você queira, o corpo envelhece, o corpo adoece. O corpo está sujeito à morte. E o corpo também, um corpo também implica um corpo sutil. Ansiedade, medo. Quem não tem medo? Mesmo que esteja cercado por guarda-costas, ele tem medo, ele tem ansiedade. Ansiedade de perder sua posição, ansiedade de perder sua vida. Mesmo grandes personalidades são assassinadas, morrem. Então, existe a dor psicológica, que pode até ser maior do que a própria dor física. Mas Krishna, Deus, o seu corpo espiritual não está sujeito a essas coisas. É o que o verso está falando. Né? Faltam 10 minutos só, o que mais aqui que o verso fala? Sem um corpo material sujeito a dores e prazeres. Chaya Atapo, o abrigo para todos que estão sofrendo de ignorância. Claro. Por isso, Prabhupada cita esse verso que Krishna Mata Smriti Jnanam Apohanam Cha, Bhagavad Gita 15:15. Krishna é a fonte do esquecimento e da lembrança. Então, como ele não está sujeito à ilusão, e ele sempre vive sob o conhecimento, nada melhor do que se aproximar dessa pessoa suprema. Né? Aqui mesmo nesse mundo, quando alguém tem muito conhecimento, as pessoas, quando têm dúvidas, procuram essa pessoa. Né? Então, da mesma forma, nós devemos nos abrigar na pessoa suprema, porque a pessoa suprema nos vai dar conhecimento, que por sua vez vai dissipar a ilusão. É assim que funciona. Nós estamos submetidos à ilusão, mas Deus não está submetido à ilusão. Então a gente se rende a quem? Se rende a Deus. Vou falar aqui mais rápido para a gente terminar. Ele é infalível, onipenetrante como o céu. Deus está presente no seu aspecto imanente em toda a criação, assim seja como a pessoa, a alma suprema, como Paramatma, ou como a sua própria energia que manifesta tudo nesse mundo material. E no final ele fala de Triyugam, que ele aparece com suas 6 opulências em 3 yugas, Satya, Treta e Dwapara. E aí uma pessoa pode perguntar, por que ele não aparece em Kali Yuga? Você já ouviu falar das 4 yugas? Assim como tem inverno, verão, primavera, outono, existe também eras. Tudo é cíclico. Assim como essas estações do ano são cíclicas, também existem eras, só que essas eras duram, cada uma, milhares de anos. Né? Nossa era é 432 mil anos. É a era de Kali que a gente está vivendo. Então uma pessoa pode perguntar, mas aí então ele não vem na Kali Yuga? Ele só aparece na Satya Yuga, na Dwapara e na Treta Yuga? Não. Krishna aparece também na Satya Yuga, ou na Kali Yuga. Só que a sua manifestação em Kali Yuga é uma manifestação disfarçada. Né? Ele vem como um devoto. Ele não se manifesta como sendo a pessoa suprema. Porque Krishna fala, Krishna quando veio no final da Dwapara Yuga, Krishna fala, eu sou a fonte de tudo. Aham Sarvasya Prabhavo
Mata Sarvam Pravardhate. Eu sou a fonte de todos os mundos, materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Então Krishna fala isso, mas Chaitanya não. Chaitanya tapava os ouvidos quando os devotos diziam que ele era Krishna. Mas as escrituras descrevem os avatares. E aqui Prabhupada cita um famoso verso do Srimad Bhagavatam. Krishna Varnan Tuisa Krishnam Sango Pangastra Parshadam. Jagyai Sankirtana Prayayi Jajanti Risu Medasaha. Então, aqui esse verso está descrevendo as características do avatar em Kali Yuga. Que ele, em Kali Yuga, o Senhor aparece como um devoto. Portanto, embora ele seja Krishna, ele, tal qual um devoto, canta o mantra Hare Krishna. Quer dizer, antes ele falou de Tuisa Krishna. Krishna é negro, mas ele não vem negro, ele vem na sua cor dourada. Né? E Sango Pangastra, ele vem com as suas armas, né? Em vez de Krishna usar Sudarshana Chakra, as suas armas são os seus devotos, como Nityananda, como Adwaita, como Gadadhara. Né? E o que ele faz? O que ele ensina, o sacrifício da era, que é Sankirtana. E as pessoas que são inteligentes, eles adoram esse avatar. Então esse verso, e como outros versos, descrevem o avatar de Kali Yuga. Então, como vocês sabem, o Srimad Bhagavatam, ele antecede a Kali Yuga. Ele se manifesta no momento em que Krishna deixa esse planeta. Então esses versos são como que predições, né? Já descreve, assim como também no Bhagavatam descreve a encarnação de Kalki, né? Que vai vir no final da Kali Yuga, onde ele vai aparecer, as atividades dele e assim por diante. Então as escrituras têm vários versos que descrevem esse avatar que vem na Kali Yuga. Então por isso que os devotos identificaram Chaitanya Mahaprabhu como sendo um avatar. Não por capricho, mas porque, assim como eu falei no início, que a gente tem que basear nossa compreensão em Shastra, Sadhu e Guru, eles também se basearam nessas informações. Então, a própria Pessoa Suprema se manifesta de forma disfarçada em Kali Yuga e ele vem ensinar Sankirtana Jagya. Ele vem ensinar como ser um devoto. Porque Krishna fala, você tem que se aproximar de mim e se render a mim. Mas as pessoas não entenderam e não, em sua maioria, não se renderam a ele. Então Chaitanya está mostrando de que forma a gente pode se render a Deus. Né? Como se processa, né, essa rendição. Isso é o papel de Chaitanya. Então ele vem como um devoto, apesar de ser a própria Pessoa Suprema. Ok? Então a gente vai parar por aqui, faltam 5 minutos. Tem pergunta? Sanatana Dharma. Maharaj, reverências. Como devemos lidar com a lembrança de algum fato que nos ofendeu muito? Estando em Krishna, lidamos como se fosse uma ilusão ou encaramos como o nosso karma e agradecemos? Boa pergunta, Sanatana. Mas seria uma outra aula. Quando nós lembramos de alguma situação que nos foi muito dolorosa, essa é uma grande oportunidade de a gente se libertar dessa dor. Tá? Então, quando nós enfrentamos uma determinada situação, a gente enfrenta com as nossas capacidades daquele momento. Então, por exemplo, se eu sou uma criança,
Qual é a capacidade que uma criança tem de entender, né, uma situação, por exemplo, de agressão por parte do pai ou por parte da mãe? Ela não tem uma inteligência desenvolvida. Então, aquela experiência, ela vai ficar registrada, né, de tal forma que, devido à minha incapacidade de lidar com ela, essa experiência ela vai ser uma experiência que pode causar assim, muitos traumas, ou desenvolver, a criança pode desenvolver mecanismos de defesa, tipo, como eu sei que meu pai é muito agressivo, então eu tenho que ficar calado, tenho que baixar minha cabeça, tenho que ficar muito submetido, não vou dizer nada. Então a criança, ela, para se proteger da agressão, ela vai desenvolver uma atitude que pode ficar registrada, né, no seu inconsciente. Com o passar do tempo, eu estou dando aqui apenas um exemplo, né? Mas sempre acontece. Com o passar do tempo, a pessoa se torna uma adolescente, entra na vida adulta e ela continua ainda manifestando, às vezes, comportamento diante de uma autoridade, comportamento de ficar sempre calado, de baixar a cabeça, de se submeter, né? E quando ouve alguém falando de uma forma mais agressiva, ela já fica com medo e desperta aquelas mesmas emoções que ela desenvolveu, né, na sua infância. Então, como resolver esse tipo de situação ou muitas outras? Então, agora, na maturidade, a gente tem que entender que aquilo que eu vivi, né, e que eu absorvi aquela experiência, eu vivi em um estado de ignorância, né? Então, na verdade, sou eu mesmo, né, numa condição de ignorância, mas agora eu sou outra pessoa. Então eu não posso permitir que essa experiência do passado, né, tenha a mesma influência sobre mim, porque eu agora sou uma pessoa esclarecida. E eu tenho que olhar essa situação com um novo olhar, com o olhar do conhecimento que eu tenho hoje, né? Então, a psicologia fala da criança, né? Da criança interior, né? Então, o que é essa criança? É um personagem que existe dentro da gente, como existem muitos outros personagens. E quando a gente fala um personagem, é um indivíduo que tem voz, que tem autonomia. Então, essas experiências criam como que personagens. E que falam, que gritam, que choram, que têm dor, tudo isso. Só que foi um personagem que faz parte da minha história, mas que não existe mais. Só existe como registro dentro da minha consciência, do meu inconsciente. Então agora eu tenho que falar com essa criança interior, né? Quando ela começa a chorar, você diz, por que você está chorando? Qual é o medo que você tem? Não é a mesma situação que a gente viveu antes. Agora é outra situação, né? Agora, essa pessoa está falando alto, né? Mas agora a gente sabe como lidar com essa pessoa. Nós não somos mais criança. Só que a energia vivenciada naquele momento, ela vem, porque eu não soube lidar com ela, né? Assim como agora na nossa posição de adulto, se alguém vem falar com a gente de uma forma agressiva, a gente tem outra postura, ou deveria ter outra postura. E, consequentemente, essa situação não vai criar uma experiência afetiva negativa, porque eu estou sabendo lidar com ela. Mas antes eu não sabia. Então, quando adolescente, uma menina ou um menino me deu um fora, me traiu, uma coisa um pouco difícil de acontecer, mas vamos dizer que aconteceu. Como é que eu lidei com isso? Eu era um adolescente, muito inflado, muito orgulhoso, e aquilo me doeu, eu fiquei muito irado, eu fiquei muito revoltado, e você criou um personagem dentro de você, que tem essas características. E quando você for se aproximar da próxima garota, do próximo garoto, será que vai me deixar?
E aí de repente marcou um encontro, não chegou. Deve estar me traindo, vai me deixar. O mesmo personagem vai se manifestar. E você vai dizer, não, essa pessoa é outra pessoa, é outra situação. E assim, são muitas, mas muitas situações. Então nunca é fugir da situação. E sempre quando ela se manifesta, o devoto, a pessoa tem que parar e observar. Né? Observar a situação. Entender por que ela está acontecendo. Por que esses sentimentos se estão vindo. De onde eles se originam. É real, ou a causa é real, ou a causa é uma causa remota, que ainda está presente de mim porque eu não resolvi ainda. E assim a gente vai purificando. Purificar significa limpar todas essas experiências, né, que a gente chama de experiência afetiva. E que não é só dessa vida. Tem coisas que vêm de outra vida. Tem pânicos, existem medos, existem tendências que vêm de outra vida. Então não é só experiências dolorosas. Existe também experiência afetiva positiva, no sentido de que eu experimentei um sorvete e foi uma coisa maravilhosa. E quando eu passar na frente da sorveteria, o que vai acontecer? Alguém dentro de mim vai dizer, vamos pegar aquele sorvete? Muito simples. Ou eu aí vivi muitos baratos nessa vida. Né? Aí chega alguém, tem um barato aqui. Não, agora eu sou um devoto. Agora a minha consciência vai se expandir com yoga e não com um barato. Hein? O barato é outro. É viajar e nunca cair. Né? Na época que Prabhupada era assim, Prabhupada dizia, né? Sempre subindo, expandindo a consciência, não aquele barato que você sobe e depois mete a cara no chão no outro dia. Né? Então, todas essas experiências, elas estão presentes não só nessa vida, como de outras vidas. As tendências que o corpo tem, as tendências psicológicas, a gente chama de swarupa. Né? Então, o devoto agora ele tem que entender que eu sou uma alma. E que essas tendências são de vidas passadas. Todas essas coisas. Agora eu tenho que me comportar como uma alma. Eu tenho que aprender como uma alma vive. Quais são as escolhas da alma? Qual é a vida da alma? Não sei se respondi a você, Sanatana, porque isso aí é um tema muito vasto. Tá? Mas a gente tem que lidar lidar com esse sentimento significa parar e analisar. Por que ele veio? Por que ele existiu? Por que ele se desenvolveu? Não é? E encarar. E na medida que a gente encara essas coisas, elas vão se tornando cada vez mais fracas. Isso é um tema muito importante da autorrealização. Porque isso são os anartas que a gente tem. Né? Isso é o que agita a nossa mente. A mente da gente é sempre agitada por desejos ou por lamentação. E por que a gente deseja? Porque nós temos impressões que nos levam a desejar certas coisas. E nós temos impressões que nos levam a rejeitar certas coisas. Experiência de prazer, experiência de dor. Mas a alma é transcendental a tudo isso. As coisas vão vir, mas eu vou tolerar, não vou me perturbar. E vou minimizar o impacto que essas coisas têm sobre a minha vida. Ok, Sanatana? Mais uma? Vraja. Maharaj, então Krishna vem em Kali Yuga 2 vezes, como Chaitanya e como Kalpa? Sim. Sim. Não significa que Krishna só se manifesta, só tem uma única encarnação em uma determinada era. Krishna pode vir quando ele quiser, quando há necessidade. Né? Não significa que só existe uma manifestação. Por exemplo, Krishna também está como os santos nomes.
Isso é um avatar. Os santos nomes de Krishna não é diferente de Krishna. Krishna também vem como o Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam também é um avatar. Né? Krishna também veio como o Prabhupada, como Shakti Avesha Avatar. Né? Então são vários tipos de manifestações. Ok? Encerrou? Então, gente, muito obrigado. Grantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai. Desculpa, Vitor, se eu fui muito forte com você, como sempre. Mas você me inspira muito, Vitor. Então, não tenho...